No vasto panteão de guerreiros que compõe o universo de Cavaleiros do Zodíaco, poucos personagens personificam a fusão de poder, sabedoria e contenção com a mesma profundidade que Mu, o Cavaleiro de Ouro de Ares. Posicionado como guardião da primeira das casas zodiacais, seu papel transcende o de um mero combatente ou um obstáculo a ser superado. Mu de Ares é o arquétipo do guardião do limiar, uma figura sábia cujo propósito não é testar a força bruta dos heróis, mas sim avaliar o seu propósito, preparar os seus espíritos e restaurar suas ferramentas para a árdua jornada que se inicia. Sua introdução narrativa não ocorre como um antagonista, mas como um aliado enigmático e fundamental. O único artífice capaz de consertar as armaduras sagradas, um ato que por si só o estabelece como uma peça insubstituível na defesa de Atena. A Batalha das 12 Casas, o arco central da série, funciona como um rito de passagem arquetípico. A jornada através do templo zodiacais é uma ascensão tanto física quanto espiritual, e a Casa de Ares, sendo a primeira, define o tom de toda a aprovação. Diferentemente de seu sucessor, Aldebaran de Touro, que impõe um teste de poder, o desafio de Mu é um teste de compreensão e resiliência. Ele já conhece a verdade sobre a corrupção que assola o santuário e, portanto, sua função não é a de uma barreira, mas a de um catalisador. Ao reparar as armaduras mortas dos Cavaleiros de Bronze, ele realiza um ato de ressurreição simbólica, garantindo que os protagonistas estejam inteiros e devidamente equipados para os desafios vindouros. Ele é o ponto de partida essencial, a sabedoria que deve preceder a ação heróica. Vamos fazer uma análise exaustiva de Mu de Ares, desvendando as múltiplas camadas que compõem a sua identidade. A investigação abrangerá a sua misteriosa herança muviana, que o define como o último de uma linhagem de artesãos divinos. Sua jornada estratégica e calculada através das Guerras Santas, onde sua aparente passividade se revela uma forma superior de sabedoria. Sua personalidade paradoxal, que equilibra uma serenidade quase monástica com poder de combate avassalador, e a rica tapeçaria de simbolismos e filosofias que o envolve. Ao final, essa análise buscará consolidar o legado de Mu não apenas como um guerreiro, mas como um pilar silencioso sobre o qual a esperança e a capacidade de luta do exército de Atena são perpetuamente restauradas. Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Amigante Nerd. Deixa o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. A singularidade de Mu de Ares está profundamente enraizada na sua linhagem. Ele não é apenas um humano que alcançou o sétimo sentido, ele é descendente de um povo do continente perdido de Mu, uma civilização mítica inspirada nas teorias teosóficas de James Churchward. Dentro da cosmologia de Saint Seiya, os Muvianos são os alquimistas originais, os mestres artesãos a quem a própria deusa Atena confiou a criação das armaduras sagradas. Essa herança confere a Mu um status único entre os Cavaleiros de Ouro, posicionando-o como um guardião não apenas de um templo, mas da própria tecnologia e essência do poder dos Cavaleiros. A sua linhagem representa a memória viva do santuário e a garantia de que o conhecimento ancestral não se perca com o tempo. Fisicamente, os Muvianos são distinguidos por 2 pontos circulares na testa, no lugar da sobrancelha, num traço compartilhado por seu mestre Xion e por seu aprendiz Kiki. Contudo, sua principal característica é a paranormalidade inata. Enquanto outros guerreiros precisam despertar e expandir seu cosmo para desenvolver habilidades como telecinese e teletransporte, para Mu, esses poderes são uma herança biológica, uma parte intrínseca do seu ser. Essa predisposição natural lhe confere um domínio sobre os poderes psíquicos que é considerado o mais avançado entre todos os Cavaleiros de Ouro. A manifestação mais crucial da sua herança é a sua habilidade exclusiva de restaurar armaduras. Esse conhecimento sagrado, passado de geração em geração, faz dele o único ser no mundo capaz de curar as vestimentas divinas. A cena em que Shiryu de Dragão o procura em Jamiel para reparar as armaduras de Pégaso e Dragão é emblemática. O processo não é um mero serviço mecânico, exige um sacrifício de sangue, simbolizando que a vida da armadura está ligada à força vital do cavaleiro, que a veste de forma indissolúvel. Ao exigir a metade do sangue de Shiryu, um ato que certamente o mataria, Mu não está sendo cruel, mas está sim testando a profundidade da devoção e do sacrifício do cavaleiro. Somente ao testemunhar a disposição de Shiryu para morrer por seus companheiros é que Mu intervém, salvando e realizando o reparo. Esse momento estabelece que a restauração é um ritual que exige não apenas habilidade, mas também um alinhamento de propósito e virtude. Essa vocação única justifica seu isolamento em Jamiel, uma região remota e de difícil acesso no Tibete. Seu afastamento do santuário não é um exílio punitivo, mas uma reclusão necessária para cumprir um dever sagrado que mais ninguém pode realizar. Sem a linhagem de Ares, o exército de Atenas se degradaria irreversivelmente ao longo das eras. Cada batalha deixaria cicatrizes permanentes, enfraquecendo a defesa da terra a cada nova geração. Dessa forma, Mu não é apenas um soldado de linha de frente, ele é um sistema de suporte vital
vital de todo cavaleiro, o curador cuja função de preservar é tão ou mais importante quanto a função de lutar dos seus companheiros. A trajetória de Mu de Ares ao longo da série é uma aula magistral sobre estratégia, paciência e discernimento de saber quando observar e de quando agir. Sua evolução de um personagem de suporte para um combatente de linha de frente não reflete uma simples aquisição de poder, mas a ativação calculada de um sábio que aguardava o momento em que sua intervenção seria mais decisiva. Durante a Batalha das 12 Casas, o papel de Mu é marcado por uma resistência passiva e estratégica. Desde o início, ele nutria suspeitas da legitimidade do Grande Mestre, que na verdade era a Saga de Gêmeos. Em vez de iniciar uma rebelião aberta que poderia ter desencadeado uma guerra civil catastrófica entre os próprios Cavaleiros de Ouro, Mu escolhe se afastar para o seu refúgio em Jamiel. Essa ausência não foi um ato de covardia, mas uma tática de convenção, aguardando uma força externa, os Cavaleiros de Bronze, que pudesse atuar como catalisador da purificação do santuário. Quando Seiya e seus amigos chegam à primeira casa, Mu não os confronta como inimigo. Pelo contrário, ele age como um mentor secreto. Ele os adverte sobre a imensa diferença de poder entre eles e os Cavaleiros de Ouro, introduzindo o conceito vital do sétimo sentido como a única chave para a vitória. Seu ato mais significativo, no entanto, é a restauração das armaduras danificadas. Esse gesto não apenas os capacita fisicamente para as batalhas que virão, mas também valida a justiça da sua causa, conferindo-lhe a bênção tácita do Guardião do Início. Na saga de Poseidon, a postura de Mu se torna ainda mais controversa e reveladora de sua sabedoria estratégica. Enquanto Aiolia de Leão, indignado com a ameaça ao mundo, deseja intervir diretamente para ajudar os Cavaleiros de Bronze, Mu o impede com firmeza, chegando a ameaçar a lutar contra ele se necessário. Essa atitude, que poderia ser interpretada como uma passividade ou indiferença, era na verdade um ato de imensa disciplina e obediência a uma estratégia maior, delineada pelo mestre ancião Doku de Libra. Tanto Doku quanto Mu já previam a iminente e muito mais perigosa Guerra Santa contra Hades. Eles compreenderam que o poder total dos Cavaleiros de Ouro remanescente precisava ser preservado para essa ameaça existencial. A decisão de Mu de conter Aiolia demonstra sua capacidade de priorizar o perigo ao longo prazo sobre a crise imediata, depositando sua confiança no potencial da nova geração de cavaleiros, que já haviam provado seu valor no santuário. Sua inação foi uma aposta calculada, um sacrifício tático para garantir que a elite do exército de Atena tivesse intacta para a batalha que realmente definiria o destino do mundo. A saga de Hades marca a transição definitiva de Mu. O sábio observador é forçado pelas circunstâncias a se tornar um guerreiro ativo, letal e a primeira linha de defesa do santuário invadido. É nesse arco que o verdadeiro poder de combate, até então velado, é finalmente revelado. Seu primeiro grande feito é o confronto com Máscara da Morte de Câncer e Afrodite de Peixe, ressuscitado como espectros. Fúria controlada que Mu demonstra ao vê-los como traidores revela um lado agressivo da sua personalidade que permanecia oculto. Ele os derrota com uma demonstração de poder avassaladora, provando que sua serenidade não deve ser confundida com fraqueza. Sua luta subsequente contra o espectro Miu de Papillon é uma das mais táticas da série, um duelo de inteligência e poderes psíquicos onde Mu utiliza sua astúcia para superar um adversário formidável. O ápice da sua coragem é demonstrada quando ele enfrenta sozinho Saga, Camus e Shura, considerados dos mais poderosos entre os Cavaleiros de Ouro. Mesmo sabendo da desvantagem, ele não hesita em se colocar como uma última barreira, sendo detido apenas pela intervenção do seu antigo mestre Xion. Um momento carregado de conflito e respeito. Sua jornada culmina no sacrifício final no Muro das Lamentações, onde ele une seu cosmo de seus 11 companheiros dourados para criar a luz do sol e abrir caminho para os Cavaleiros de Bronze. Um ato final de mentoria e entrega para a próxima geração. A personalidade de Mu de Ares é um estudo fascinante sobre o paradoxo do guerreiro pacifista. Ele é consistentemente retratado como o mais tranquilo, sereno e pacífico de todos os Cavaleiros de Ouro. Um indivíduo que prefere usar a palavra e a razão em vez da força bruta. A violência para ele é estritamente o último recurso a ser empregado apenas em situações extremas, quando todas as outras vias já se esgotaram. Essa postura não deriva de fraqueza ou medo, mas de uma profunda sabedoria e de um poder tão vasto que raramente necessita de uma demonstração ostensiva. A sua principal arma é sua mente. Mu possui uma inteligência afiada e uma percepção aguçada que lhe permitem compreender as nuances de qualquer situação e as verdadeiras intenções das pessoas ao seu redor. Durante a saga de Hades, por exemplo, ele é um dos primeiros a sentir a profunda tristeza e o sofrimento por trás da aparente traição de Saga, Camus e Shura, percebendo que seus antigos companheiros choravam lágrimas de sangue. Sua habilidade de telepatia é a manifestação literal dessa capacidade empática, permitindo-lhe comunicar verdades complexas diretamente às mentes de seus aliados,
como fez ao revelar a conspiração de Saga aos Cavaleiros de Ouro sobreviventes. Um aspecto fundamental de seu caráter é que sua lealdade é devoção ao ideal de justiça de Atena e não à instituição corruptível do santuário. Essa distinção crucial é o que lhe dá força moral para se opor ao grande mestre, uma figura de autoridade máxima. Sua dissidência silenciosa é um ato de imensa coragem, fundamentada na convicção de que a lealdade verdadeira exige questionar ordens quando elas se desviam da justiça. O pacifismo de Mu é, em última análise, um reflexo direto do seu conjunto de habilidades. A maioria dos Cavaleiros de Ouro possui técnicas primárias, ofensivas e destrutivas. Em contraste, a técnica assinatura de Mu, a Muralha de Cristal, é uma defesa absoluta. Ela lhe permite encerrar um conflito sem necessariamente ferir o oponente, simplesmente refletindo sua própria agressão de volta para ele. Seus poderes psíquicos, como teletransporte e telecinese, oferecem inúmeras opções para controlar o campo de batalha e neutralizar adversários sem recorrer ao combate direto. Ele demonstrou isso ao remover Máscara da Morte e Afrodite da Casa de Ares inicialmente, tentando evitar o confronto. Ele só emprega técnicas ofensivas e letais, como a extinção estelar, quando a defesa e o controle já não são mais suficientes. A serenidade de Mu não é uma negação de seu poder, mas a mais pura expressão dele. Ele personifica a filosofia de que o guerreiro mais forte é aquele que vence sem precisar lutar. Mudiarius é um personagem construído sobre uma rica base de simbolismos e referências filosóficas que torna uma das figuras mais complexas e profundas de Saint Seiya. Ele representa uma deliberada fusão dos conceitos orientais e ocidentais, subvertendo expectativas e incorporando arquétipos poderosos. Na astrologia, Ares é o primeiro signo do zodíaco, um signo do elemento fogo e regido por Marte, o deus da guerra. Suas características arquetípicas incluem impulsividade, coragem, liderança, agressividade e um espírito pioneiro. Mu, no entanto, encara o oposto de quase todos esses traços. Ele é paciente e não impulsivo. A sua abordagem é primariamente defensiva e não agressiva. Ele é um sábio recluso e não um líder impetuoso que busca a vanguarda. Essa inversão parece ser uma escolha deliberada do autor Masami Kurumada para criar um personagem muito maior em profundidade. Mu representa o início, a primeira casa, não como uma explosão caótica de energia associada a fogo e Marte, mas como um ato de criação consciente, sabedoria e preparação. Ele simboliza o nascimento da jornada do herói, mas de uma forma ponderada e espiritual. Em vez da força impetuosa do carneiro que avança de cabeça, Mu representa a sabedoria do pastor que guia o rebanho, garantindo que ele esteja pronto para a travessia. A habilidade única de Mu de reparar armaduras o alinha com o arquétipo mitológico do ferreiro divino, como o deus grego Hefesto. Em um universo predominantemente focado na destruição e no combate, Mu é uma força de criação e restauração. Seu trabalho transcende a metalurgia. Ele não apenas conserta o metal, ele restaura a vida e a alma da armadura, e por extensão renova as esperanças e a capacidade de luta do guerreiro que a veste. Esse papel é reforçado pelo simbolismo do próprio carneiro. Em diversas culturas e mitologias, incluindo a persa, a egípcia e a cristã, o carneiro é um poderoso símbolo de sacrifício, renascimento e recomeço. Isso se conecta perfeitamente com a função de Mu na narrativa. Ele facilita o renascimento das armaduras dos heróis através de um ato que exige sacrifício, o sangue de Shiryu, e marca o recomeço da sua jornada pelas 12 casas, agora devidamente preparados. A conexão de Mu com a filosofia oriental é evidente e multifacetada. Seu local de nascimento e treinamento é o Tibete, especialmente a reclusa região de Jamiel, um lugar intrinsecamente associado à espiritualidade do budismo tibetano. Sua personalidade calma e serena, sua postura meditativa e até mesmo suas vestes, que lembram a dos monges, ecoam essa profunda influência. Enquanto Shaka de Virgem é o representante explícito do budismo na série, Mu encarna a faceta mais esotérica e psíquica dessa filosofia. Seus extraordinários poderes mentais, como a telecinese e a telepatia, podem ser interpretados como uma manifestação do domínio da mente sobre a matéria, um conceito central em muitas práticas meditativas orientais. Sua capacidade de criar a muralha de cristal a partir do nada é um ato de pura vontade, a materialização do seu poder espiritual. Além disso, seu próprio nome, Mu, possui uma dupla ressonância. Ele remete tanto ao continente perdido da sua linhagem, quanto à pagoda de Tien Mu, um histórico templo budista do Vietnã, reforçando ainda mais sua camada de espiritualidade. Em síntese, Mudiares personifica a fusão da alquimia ocidental, o artesão que transmuta e restaura a matéria, com a filosofia oriental, o sábio que alcança o domínio do espírito. Ele é a ponte entre esses dois mundos e a personificação da ideia de que o verdadeiro domínio sobre o mundo físico só pode ser alcançado através do controle absoluto do eu interior. O poder de Mu é tão sutil quanto devastador. Combinando um domínio psíquico inigualável com técnicas de combate herdadas
de sua linhagem ancestral, seu estilo de luta reflete sua personalidade. Preciso, estratégico e focado mais no controle e na eficiência do que na força bruta. Mu é amplamente reconhecido como o maior usuário de poderes psíquicos entre os Cavaleiros de Ouro, uma habilidade inata da sua herança moviana. Sua psicocinese é de um nível extraordinário, permitindo-lhe paralisar múltiplos oponentes simultaneamente, levitar objetos massivos e até mesmo intervir em outras dimensões para resgatar aliados, como fez para ajudar Shaka e Ikki. O teletransporte lhe confere uma mobilidade incomparável. Ele utiliza para evasão, reposicionamento estratégico, resgate de aliados e, crucialmente, para remover ameaças do campo de batalha, sem confronto direto. Mu usa a telepatia para comunicação estratégica em longa distância, permitindo-lhe coordenar ações e compartilhar informações vitais de seus companheiros de forma instantânea e segura. As técnicas de combate de Mu, herdadas de seu mestre Xion, são um equilíbrio perfeito entre defesa, ataque e aniquilação. Muralha de Cristal, sua técnica defensiva primária e talvez a mais icônica, Mu cria uma barreira de energia psíquica invisível e quase impenetrável. Sua verdadeira genialidade, no entanto, reside na sua capacidade não apenas de bloquear, mas de refletir qualquer ataque de volta ao seu agressor com a mesma intensidade. É uma contraofensiva perfeita que pune a agressão do oponente usando a sua própria força. Revolução Estelar, sua principal técnica ofensiva. Mu manifesta seu cosmo numa forma de uma galáxia em miniatura, na qual dispara uma chuva de incontáveis golpes de energia como meteoros ou estrelas cadentes, que bombardeiam o adversário. É um ataque de ar ideal para sobrepujar defesas com volume e poder. Extinção Estelar, sua técnica mais poderosa e enigmática. Diferente de um golpe de impacto bruto, a Extinção Estelar é um ataque conceitual. Mu envolve seu alvo em um feixe de luz ofuscante que parece apagar sua existência. O destino do alvo pode variar, ele pode ser desintegrado, banido para outra dimensão ou simplesmente teletransportado para um local à escolha de Mu. É a técnica final, projetada para eliminar o oponente de uma forma definitiva e irrefutável. Rede de Cristal é uma variação da sua manipulação de cristal. Essa técnica cria uma teia de energia que prende e mobiliza completamente o adversário, servindo como uma ferramenta de contenção eficaz. A importância de Mu não se mede apenas pelas suas próprias ações, mas pelo seu papel como elo vital em uma corrente de conhecimento que se estende por gerações. A linhagem de Ares, de Xion a Mu e de Mu a Kiki, funciona menos como uma sucessão militar e mais como uma ordem sacerdotal ou um clã de artesãos, cuja principal função é a preservação da arte sagrada indispensável. A relação de Mu com seu mestre Xion é a base da sua identidade como cavaleiro e artesão. Xion, um sobrevivente da Guerra Santa do século XVIII e posteriormente grande mestre do santuário, foi quem instruiu Mu não apenas nas artes do combate no domínio do cosmos, mas crucialmente lhe transmitiu o conhecimento ancestral do reparo de armaduras. Essa transmissão de conhecimento não foi apenas técnica, mas também um fardo de responsabilidade, tornando Mu o único guardião dessa tradição de sua era. O profundo respeito que Mu nutre por Xion torna seu confronto na saga de Hades particularmente trágico. Ser forçado a lutar contra a figura que moldou seu caminho é um teste devastador para sua lealdade e suas emoções, mesmo que ele eventualmente compreenda a verdadeira e nobre intenção por trás das ações de seu mestre. Assim como foi discípulo, Mu assume o papel de mentor para o jovem Kiki, garantindo que as habilidades e tradições movianas não se extinguam com ele. A relação mestre-aprendiz é um tema recorrente de Saint Seiya, mas a de Mu e Kiki é a mais direta e essencial, em termos de sucessão de uma arte única. Mu treina Kiki não apenas em combate, mas na reclusa arte de reparação de armaduras, preparando-o para herdar não apenas a armadura de ouro de Ares, mas o dever sagrado que a acompanha. A influência de Mu no desenvolvimento de Kiki é profunda. Kiki adquire uma postura pacífica e serena de seu mestre, demonstrando misericórdia e compaixão mesmo em batalha. A tutela de Mu transforma o jovem e impulsivo Kiki em um poderoso cavaleiro de ouro, que, segundo relatos posteriores na série Ômega, chega a superar o seu mestre tanto em poder quanto em caráter, tornando-se o pilar da nova geração de defensores de Atena. Ao transmitir o seu conhecimento a Kiki, Mu solidifica o seu próprio legado, provando ser não apenas um grande guerreiro, mas também um professor sábio, um pilar de conhecimento que garante a continuidade e a sobrevivência do exército de Atena. O personagem de Mu de Ares oferece uma série de lições profundas e duradouras que ressoam para além do campo de batalha. A sua jornada e sua filosofia de vida ensinam valores que transcendem a simples dicotomia entre força e fraqueza, oferecendo uma perspectiva mais matizada sobre o que significa ser um verdadeiro herói. A principal lição que Mu personifica é que a verdadeira força não reside na agressão impulsiva,
mas na sabedoria, na paciência e na capacidade de agir no momento preciso. A sua trajetória demonstra que a contenção estratégica pode ser uma arma muito mais poderosa do que a fúria descontrolada, uma força de vontade capaz de resistir ao impulso de agir em prol de um bem maior e futuro. Mu exemplifica a importância de pensar para além da crise imediata. Isso é evidente desde o teste que ele impõe a Shiryu, onde o sacrifício é apresentado como um pré-requisito para a restauração, até seu sacrifício final e consciente no Muro das Lamentações. Ele ensina que às vezes o maior ato de heroísmo é sacrificar um ganho imediato ou até ir a si mesmo por um objetivo maior e mais duradouro, garantindo a vitória na guerra e não apenas na batalha. Em um universo saturado de conflitos e destruição, Mu representa a força contrária da cura e da restauração. Ele nos ensina que o ato de criar, consertar e preservar é tão nobre, essencial e heróico quanto o ato de lutar. Seu papel como único artesão de armadura o eleva à posição de cuidador, o pilar que garante que os defensores da justiça possam se erguer após cada ferida, prontos para continuar a luta. Ele simboliza a resiliência não apenas do indivíduo, mas do coletivo. A oposição inicial de Mu ao Santuário Corrupto não foi uma rebelião ruidosa, mas um ato de convicção silenciosa e inabalável. Ele se manteve fiel aos seus princípios em isolamento, sem necessidade de validação externa, aguardando pacientemente a oportunidade de fazer a diferença da maneira mais eficaz possível. Mu nos ensina que a integridade não requer uma plateia, ela é uma força silenciosa que se manifesta através das ações ponderadas e no momento certo. No final dessa análise, emerge um retrato de Mu Diários como uma das figuras mais complexas, multifacetadas e fundamentais do universo de Saint Seiya. Ele transcende a sua função como mero guardião da primeira casa zodiacal, para estabelecer como um pilar indispensável sobre a qual a própria capacidade de defesa de Athena é construída e perpetuamente renovada. Sua importância não pode ser medida apenas por suas vitórias em combate, mas pela sua sabedoria estratégica, sua serenidade inabalável e seu papel único como artesão divino que permitiu que os heróis continuassem sua jornada. A jornada de Mu é uma aula sobre o poder da contenção, da sabedoria, de saber quando agir e a coragem de seguir suas próprias convicções, mesmo em isolamento. Ele subverte o arquétipo agressivo do seu signo zodiacal para encarar uma forma superior de força. Aquela que cria em vez de destruir, que cura ao invés de ferir, e que guia ao invés de dominar. A sua herança moviana o posiciona como uma memória viva de santuário, guardião de um conhecimento ancestral sem o qual o exército de Atenas estaria fadado ao declínio. A transmissão desse legado a seu discípulo Kiki solidifica sua importância não apenas para sua geração, mas para o futuro. Em última análise, o legado de Mu Diaries é o da força silenciosa. Ele é a prova de que o guerreiro mais sábio não é aquele que grita mais alto ou ataca com mais fúria, mas aquele cuja presença calma e poder contido sustentam todos os outros. O Carneiro Dourado não é apenas o primeiro guardião a ser encontrado no caminho para a salvação de Atena. Ele era a própria fundação sobre a qual a esperança era constantemente reconstruída. Sua verdadeira força não estava em quebrar as estrelas de seus punhos, mas em sua incomparável habilidade de garantir que a luz delas, manifestada nas armaduras sagradas, nunca se apagasse. Então, mas, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. É o primeiro vídeo de uma série. Vamos falar sobre os 12 Cavaleiros de Ouro, beleza? Se de repente fizer sucesso, for bom, a gente pode ir esticando isso a mais. Se quiser ajudar o canal, tem aqui o QR Code. No primeiro comentário fixado tem o nosso link da loja da Amazon, onde você pode comprar qualquer coisa. Não há acréscimo de R$1 para que você já queria gastar, mas eu recebo uma pequena parte que vai fazer toda a diferença nesse canal, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.